Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus. Chegamos na manhã de mais um dia e nós somos imitadores de Cristo, viu? Nós somos privilegiados porque somos imitadores de Cristo. Jesus, ele se levantava de manhã muito cedo, estando ainda escuro, ele ia para um lugar deserto e neste lugar deserto Jesus orava. Lá em Marcos 1:35 diz isso, que Jesus levantava-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro. E nós somos imitadores de Cristo. Eu preciso te dizer isso, viu? Nós somos imitadores de Cristo. Nós imitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, eu preciso compartilhar contigo essa palavra na primeira hora do dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu preciso compartilhar essa palavra contigo. E eu preciso te dizer que independente do que aconteça no seu percurso, você precisa continuar. Pastora, você precisa continuar, tá? Não é sobre as pessoas, é sobre o seu chamado, é sobre os desígnios de Deus na sua vida. E Jesus, ele entendeu isso, sabe? Jesus, ele entendeu isso e independente dele ter ficado só, ele não deixou de cumprir os desígnios de Deus sobre a vida dele. E você não pode deixar de cumprir os desígnios de Deus sobre a sua vida. Há momentos que as pessoas não vão poder cumprir aquilo que elas te prometeram. Por quê, pastora? Porque não é propósito de Deus. E aquilo que não é propósito de Deus não vai permanecer, não vai se cumprir, não vai continuar. E você precisa entender isso, ser maduro bastante para entender que a sua vida, ela é do Senhor. Eu preciso te dizer isso, viu? Olha o que diz aqui em em Mateus, capítulo de número 26. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Louvado seja Deus. Coloca aqui, eu vou continuar. Coloca aqui nos comentários, eu vou continuar. E você precisa continuar, independente do que aconteça, você precisa continuar. Por quê, pastora? Porque Deus tem uma obra muito linda na sua vida, muito linda, e só depende de você para que essa obra se conclua, para que essa obra, aleluia, se realize. Só depende de você, de mim, pastora, exatamente, só depende de você. E eu preciso compartilhar essa palavra contigo. Jesus avisa Pedro do que ia acontecer, né? Só que Pedro, ele diz assim, então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele assumiu esse compromisso de nunca se escandalizar. Ele disse para Jesus: ainda que todos se escandalizem, eu não me escandalizarei. Foi algo muito forte o que ele disse, né? E a gente tem que ter cuidado, né? Porque nem sempre nós vamos poder cumprir aquilo que nós falamos, né? Às vezes a pessoa desdenha tanto do seu próximo, né? E no decorrer dos dias Deus muda todo o percurso, né? E faz a pessoa engolir todas aquelas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Deus, ele fez isso com Pedro. Deus fez Pedro, aleluia, engolir as suas palavras. Porque ele disse, ele afirmou, eu nunca me escandalizarei. E ele se escandalizou. E ele negou a Cristo, viu? Ele negou a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastora? Porque ele sentiu medo. E às vezes as pessoas negam aquilo que elas falam, porque elas acham necessário.
acham necessário, é conveniente, muitas vezes, que a pessoa retire, engula tudo aquilo que disse, né? E se ajunte e volte novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele mostra, não para as pessoas, mas para nós mesmos, quem nós somos. Quanto falho nós somos. E Deus aqui estava mostrando para todos aqueles discípulos, e deixando esse exemplo para nós, para mim, para você, o quanto falho nós somos, o quanto imperfeito nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os pensamentos e as atitudes mudam pelas situações, né? As pessoas são conduzidas pelas situações, né? As pessoas não são conduzidas pela realidade, pelos fatos, né? As pessoas são conduzidas pelas situações, pelas conveniências. É conveniente para mim, né? Então eu vou tomar essa decisão. É conveniente para mim, então eu não vou fazer. Né? Não é interessante para mim cumprir aquilo que eu falei. Não é interessante para mim manter a minha opinião. Não é interessante para mim continuar onde eu estou. Né? É interessante para mim fazer algo diferente, partir para um outro lado. Né? Que foi o que Pedro aqui ele fez. Naquele momento não era conveniente para ele. Isso é muito tremendo. Não era conveniente para ele manter a palavra que ele disse para Jesus, né? Era conveniente para ele ignorar. Era conveniente para ele dizer que não conhecia Jesus, né? Naquele momento era conveniente para ele fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, e disse-lhe: em verdade te digo que nesta mesma noite, Jesus insiste com a palavra dele. Jesus não retrocede, né? Jesus não se engana, Jesus não se deixa se persuadir com palavras, né? Jesus não se maravilha com palavras. Palavras são só palavras, né? Quantas coisas a gente não ouve, né? E quantas vezes a gente não ouve e as atitudes são totalmente diferentes das palavras, né? Então palavras, né, diante de algumas situações e diante de algumas pessoas, são só palavras. Olha só, né? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Você vai me negar antes que o galo cante, 3 vezes. Você vai mostrar, Pedro, né? Você e os discípulos vai mostrar para todos, né, que vocês não são quem vocês pensam que vocês são. Né? Vocês mudam de opinião, vocês mudam de lado, né? Vocês fazem aquilo que é conveniente para vocês fazerem. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 35, e disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E todos os discípulos disseram o mesmo. E todos os discípulos negaram a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastora? Porque tem processo. Tem processo que só os escolhidos, só os separados de Deus passam. Né? E se essas pessoas que estão à sua volta não são escolhidos, não são separados para essa obra, não vão passar com você. Não vão estar com você. Pastora, é a minha família, não vão estar com você. É algo entre você e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É algo muito profundo entre você e Deus. E eu preciso te dizer isso nessa manhã. Independente do que Deus permita na sua vida, você precisa continuar. Pastor, é muito forte essa palavra realmente, mas você precisa continuar. Independente de qual seja o processo, você precisa continuar. Você não pode parar, você precisa continuar. Guarda essa palavra no seu coração. Eu quero orar, pedir a Deus proteção para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira hora desse dia, só Deus sabe as coisas que podem sobrevir sobre nós. Mas Deus, Ele é aquele que nos instrui. Deus, Ele é aquele, aleluia, que fala conosco através da palavra, que nos instrui.
Deus usa a boca dele, né? A boca das pessoas aqui na terra. E Deus, nessa manhã, usa a minha boca para dizer para você que você precisa perseverar. Independente de qual seja a situação, você precisa perseverar. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, poderoso, justo e eterno Pai. Oh, meu Deus, eu te exalto. Oh, meu Deus, eu te glorifico. Oh, meu Deus, a ti toda glória, a ti todo louvor, Senhor. Tu és maravilhoso, conselheiro. Tu és Deus forte. Tu és príncipe da paz. Tu és Pai da eternidade. Tu és, meu Deus, a resplandecente estrela da manhã. Tu és a luz, Senhor, no fundo do túnel nas nossas vidas, meu Pai. Eu peço a Ti perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas imperfeições, e peço ao Senhor, meu Deus, recebe, ó Pai, recebe a minha oração com cheiro suave nas tuas narinas, e responde, meu Deus, com vitória a oração que é feita neste lugar. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos os empresários, os comerciantes, os trabalhadores formais e informais, os meus amados irmãos, meu Deus, que estão de férias, descansando, Senhor, viajando. Eu peço ao Senhor, alcança cada um dos teus servos, dá livramento, cobre eles com teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Alcança, meu Deus, o comércio do Fabinho, da Adriana, alcança o Nátalis, a vida da Cleide, do Ricardo, da Carol, alcança o Expresso Lucena, alcança a vida do Zé, meu Deus, a vida da Andréia, alcança os profissionais da beleza, alcança os marceneiros, toma nas tuas mãos a vida, meu Deus, da empresa Thaís Toldos, alcança, meu Deus, a empresa Caprichado, alcança a vida do Edilson, da Adriana, alcança, meu Deus, a empresa Mais Biju, alcança, meu Deus, a empresa Mendes Acessórios, meu Deus, alcança os cuidadores, os professores, meu Deus, que de uma forma toda especial o Senhor possa alcançar os vendedores, as domésticas, os seguranças, os médicos, os enfermeiros, os caminhoneiros, os Uber, os motoqueiros, os motoristas de ônibus, o André, meu Deus, e todos os condutores do Expresso Lucena, os frentistas, a vida, meu Deus, do Ricardo, os aposentados e pensionistas, meu Deus, que todos os trabalhadores sejam alcançados, meu Deus, por Ti, de uma forma toda especial. Meu Deus, alcança a vida do Bispo Antônio Carlos, a vida do cooperador Gabriel, a vida da Gabriele, a vida da Baby, da pastora Claudionora. Meu Deus, que haja paz em Jerusalém, que essa paz, meu Deus, seja repartida com os demais países. Eu coloco nas tuas mãos a minha pátria amada, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos a nação brasileira. Peço a Ti a bênção, o favor do Senhor sobre a minha pátria amada. Alcança os nossos governantes. Meu Deus, que caia por terra, Senhor, todo espírito de feitiçaria, todo olho ruim, toda palavra de peso, meu Deus, todo malfazejo contra a nação brasileira, que caia por terra, Senhor, e que resplandeça a Tua glória e o Teu poder, Senhor. Meu Deus, nós precisamos, ó Pai, da Tua proteção. Nós sabemos que não é a chave que nós passamos na porta que nos protege, não é o seguro, meu Deus, aleluia, que nos dá segurança, é o Senhor. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é tudo que nós precisamos, ó Pai. Tu és tudo que nós precisamos, tu és a proteção, Tu és o nosso seguro, Tu és, meu Deus, a fonte de águas vivas, Tu és a resplandecente estrela da manhã, e é de Ti, meu Deus, que nós precisamos para romper, para vencer esse dia, Senhor. Por isso eu peço a Ti a proteção, o cuidado, o zelo, o trato do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, nos guarda, Senhor, nos proteja, Senhor, nos livra das astutas ciladas do diabo, nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua vontade, nos ajuda, meu Deus, aleluia, a cumprir os nossos desígnios, assim como Jesus cumpriu, meu Pai, que nós venhamos cumprir os nossos desígnios aqui nessa terra, que nós possamos fazer a Tua vontade, ó Pai, como Jesus fez, independente de qual seja a situação, que prevaleça sobre as nossas vidas a
tua vontade, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, na primeira hora desse dia, e na certeza da presença do Senhor, na certeza da presença do Senhor aqui conosco, ó Pai, na certeza, aleluia, da resposta, na certeza do cuidado, na certeza da prosperidade que o Senhor já deu aos teus escolhidos, meu Deus. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, que Jesus te abençoe e te prospere, viu, de uma forma toda especial, viu? Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Cumpra os teus desígnios. Não deixa ninguém te tirar do seu chamado. Não deixa ninguém impedir a glória e as promessas de Deus na sua vida de se cumprir. Não se esqueça disso. Você é o seu maior inimigo, viu? Você é o seu maior inimigo. Não é quem você está visualizando. Você é o seu maior inimigo. Lute contra os seus sentimentos e persevera. Eu quero pedir para você compartilhar, porque você é uma bênção na minha vida e você pode, e você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe essa palavra, compartilhe essa oração, abençoe o dia de alguém, porque você é uma bênção na minha vida. Viu? Você é uma bênção na minha vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.